Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre resistência elétrica e a relação com potência elétrica, ok? Então olha só, já conhecemos as relações entre potência elétrica. Potência elétrica, que é a relação com energia, a relação de que potência elétrica é igual a tensão vezes corrente, o PUI ou PIO, tanto faz, né? Já sabemos como é que se calcula o consumo de energia de um aparelho elétrico, né? Basta você saber a potência, multiplicar pelo tempo em horas, você vai ter em watts-hora, transforma em quilowatts-hora e calcula o consumo dessa energia também, o custo dela, usando a taxa em reais para cada quilowatt-hora utilizado pela máquina. Sempre lembrar que uma máquina consome mais energia quanto mais tempo ela fica ligada e quanto mais potência ela tiver, né? Hoje a ideia é introduzir o conceito de resistência elétrica. A gente vai relacionar a resistência elétrica com a tensão elétrica, com a corrente, com a potência. Essa é a ideia. Conhecer o comportamento da resistência elétrica dentro da validade da primeira lei de Ohm. Ohm, que é um cientista do século XVIII, que estudou circuitos, estudou condução de materiais. E a condutividade de materiais é o oposto da resistividade de materiais, tá? E o que ele estudou? Ele criou então duas leis, que é a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira fala sobre o comportamento considerado ôhmico, que é um comportamento linear, bem desejável para a engenharia. E o segundo é como que eu posso alterar o comportamento linear da resistência ou como eu criar resistências elétricas com determinados valores. E é muito importante também para a engenharia, construir o que nós já vamos conhecer, chamados resistores, construir resistores, tá? E mostrar o resistor que pode ser um componente elétrico ou eletrônico, né? Então, normalmente o resistor elétrico ele é usado para aquecer muito, então ele é usado para gerar aquecimento. Já o resistor eletrônico, um exemplo de resistor elétrico, é o resistor, aquele rabo quente, que o pessoal usa para aquecer a água, para aquecer o leite, né? Ou então aqueles aquecedores, aquecedor da casa, aquecedor elétrico. E o eletrônico, normalmente são as placas de circuitos, que tem vários resistorzinhos pequenininhos, coloridos, que a gente vai ver aqui na aula, tá? Que são usados para controlar sinais. Resistência elétrica é interpretada como a oposição da passagem de corrente elétrica, sendo o oposto de condutividade elétrica. Então você pensa assim, o que é condutividade elétrica? É acionar bastante corrente elétrica, deixar passar carga elétrica. O que é resistência elétrica? É o contrário, é ser difícil de acionar a corrente elétrica, resiste à passagem da corrente elétrica, tá? É como se fosse um estreitamento de um cano. Então aqui você tem um fluxo de água, aqui tem baixa resistência, aqui aumenta a resistência bastante, porque fica mais estreito o cano. Então aqui tem uma oposição à passagem de corrente elétrica. Então aqui acumula carga elétrica mais do que aqui, tá? Acumula mais água aqui do que aqui, tá? O fluxo claro que o fluxo é o mesmo, porque se aqui acumula, aqui vira um gargalo que nós chamamos. Então o fluxo de água tem que ser igual em todo o encanamento. Se aqui passa água em uma certa velocidade, aqui também tem que passar na mesma velocidade, mesma vazão. Só que aqui acumula mais água na entrada do que aqui, beleza? Para fazer o mesmo fluxo de água entre o A, B e C, tem que haver diferença de pressão entre os pontos A, B e C, onde B e C vai ter mais pressão aqui no gargalo. A resistência elétrica é influenciada por vários fatores, né? Então, um dos fatores que influencia a resistência elétrica do material é a geometria do material, o formato do material. Se ele é mais grosso, se ele é mais fino, se ele é mais comprido, ele é mais curto. Isso vai interferir na condutividade do material. Outra coisa é os aspectos químicos. Que tipo de material que é? É cobre? É prata? É ouro? Né? Que tipo de metal é ali condutor? Ou é carbono, né? Que também é condutor? E essas duas leis trabalham isso. A primeira lei trabalha com o que é uma resistência ôhmica, e a segunda lei é como que eu construo uma resistência com certo valor, tá? Bom, a resistência elétrica, aqui eu estou mostrando para vocês um resistor, tá?
O resistor eletrônico. E aqui está os símbolos do resistor eletrônico. Pode ser essa caixinha aqui, que é o mais usado, ou essa molinha aqui, tá? Que é o resistor mais para resistores elétricos, mas também é usado na eletrônica. Tá? Aqui é um resistor de 47 ohm. Ohm é a unidade de resistência elétrica, a gente já vai ver isso melhor. E o resistor é um componente, né, projetado para ter uma resistência elétrica específica, um certo valor de ohms bem específico, porque os projetos exigem certos valores de resistência elétrica para funcionar o aparelho conforme eu queira. Tá? Então eles são usados para controlar a tensão elétrica ou para aquecimento. Tá? Então, por exemplo, esses resistores aqui são os eletrônicos, coloridinhos. São usados mais para controlar sinais, para fazer sinais de comunicação, para fazer uma parte da máquina se comunicar com outra e executar uma função, né? Por exemplo, uma calculadora, executar uma função de soma, uma função de subtração. Então eu preciso usar esses resistores para fazer isso. Já uma lâmpada, o interesse dela não é que o resistor execute uma operação de comunicação, mas sim executar um aquecimento aqui para gerar, por incandescência, uma geração de luz, tá? Por incandescência. Então eu quero que ele aqueça. Então eu posso usar para energia térmica ou para eletrônica, que é sinais, telecomunicações. Normalmente esse resistor eletrônico ele vem com código de cores, para você ler qual é o valor que o fabricante está indicando. Em vez do fabricante escrever, que seria ruim, né? Vem as coresinhas que você usa uma tabela de interpretação e você consegue ler facilmente o valor de cada resistor. Vamos fazer uma questão sobre isso, para ver se você entendeu aqui o que o professor quis dizer sobre resistência elétrica e resistores. Vamos lá. Das propriedades físicas abaixo, aquela que um resistor elétrico de um chuveiro deve possuir ou receber em menor intensidade então, um resistor de chuveiro tem que ter baixa intensidade do quê? De corrente elétrica, de dissipação de calor, né, aquecimento, resistência elétrica, que é o contrário de condutividade elétrica, ou potência elétrica. O que tem que ser menor aqui? Tem que ter menor intensidade. Tempo para você fazer, o professor já explica a resposta. Então, olha só, gente. Corrente elétrica, ela depende da potência elétrica. Você já sabe que chuveiro usa muita potência elétrica. Então, o resistor de chuveiro, ele é projetado para ser bem condutor, para ter uma alta potência elétrica. Então, ele vai ter uma alta corrente elétrica. Então, não é desejável que ele utilize baixa corrente elétrica, que ele receba baixa corrente elétrica. Então, e dissipação de calor? É desejável que ele não esquente? Já pensou um chuveiro que não esquenta água no inverno? Que triste, né? É aquele chuveiro que fica ali, você fica ali com aquele fiozinho de água assim, e não esquenta nunca. Então, esse caso, né, você quer que o condutor, né, aqueça bastante, então dissipe bastante calor. Então, você não quer que isso aqui seja baixo. Resistência elétrica. Ora, aqui sim, nós temos que tomar cuidado. Ó. Potência elétrica alta exige corrente elétrica alta. E corrente elétrica alta exige que o material seja condutor. Então ele tem uma alta condutividade, que é o contrário de resistividade, de resistência. Então quer dizer que a resistência elétrica tem que ser baixa. É uma propriedade física do material que tem que ser baixa. Então eu preciso que um condutor de chuveiro, um resistor de chuveiro, seja bastante condutor. Tem uma resistência elétrica baixa, tá? E a potência elétrica?
potência elétrica tem que ser alta também, né? Chuveiro tem alta potência elétrica. Então, resposta correta, letra C, baixa resistência elétrica, ok? Continuando, a lei de Ohm. Vamos ver agora a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é uma lei para um regime de comportamento do material, tá? Não sei se vocês lembram da lei de Hooke. A lei de Hooke é a lei da elasticidade. Um material, ele respeita a lei de Hooke, né? Ou seja, a força elástica vai se proporcionar à deformação que você faz no elástico num certo intervalo de deformação. Mas o elástico, ele não volta mais ao estado normal dele, né? Ele perde formato. Uma mola, se esticar demais, você estraga a mola. Ela não volta mais ao regime ela não volta mais ao formato que ela tinha antes. Ela perdeu o regime da lei de Hooke dela, né? Mesma coisa outros materiais que tem essa elasticidade, o cimento, por exemplo, até um certo deslocamento do cimento tem uma elasticidade. Passou daquela deformação que ele é feito para aguentar, ele vai rachar. Aí você tem a parede rachada na tua casa ou num edifício, né? Então, é muito importante que a primeira lei de Ohm também é um regime de comportamento do material. Um certo intervalo de tensão e corrente, a resistência elétrica vai se comportar de forma constante, ela não vai ser alterada. Então você vai ter um gráfico que a resistência vai se manter constante e a tensão vai aumentar e a corrente vai aumentar proporcionalmente, tá? Então eu posso ter uma corrente elétrica alta aumentando a tensão, mas isso num certo intervalo. Passou daquele intervalo ôhmico, isso não ocorre mais. Aí fica imprevisível, ou pode ser previsível, mas não é mais ôhmico. O comportamento ôhmico é o comportamento em que a tensão elétrica e a corrente elétrica no material têm uma relação proporcional e a constante de proporção é a resistência elétrica, tá? Então vamos lá. A corrente elétrica estabelecida nesses materiais é proporcional à tensão aplicada nas suas extremidades. E Ohm é a unidade de corrente elétrica. Ohm escreve assim, OHM, tá? Não é ohm, é Ohm, tá ok? Materiais não ôhmicos, eles apresentam a resistência elétrica variável, a resistência elétrica não é constante, né? Então, olha só, a resistência elétrica na lei de Ohm é constante. Então, a gente tinha aqui Uri, o popular aí o pessoal chama Uri, né? U igual a R vezes I. Se eu isolar o R, passo o I dividindo, que está multiplicando a resistência, passa dividindo, e a resistência elétrica é tensão sobre corrente, é volt sobre ampere, é Ohm. E essa resistência elétrica é constante, o que significa, se eu aumentar a tensão, a corrente elétrica também aumenta para manter esse valor constante. E o gráfico é esse aqui, ó. Aumenta a tensão, aumenta a corrente proporcionalmente. Eu tenho um gráfico que é uma reta, ele é linear, tá? Então, função linear. Agora, veja só, qualquer par de coordenadas que você pegar aqui, ó, qualquer par de coordenadas, né? Até porque a primeira coordenada é 0, 0, zero tensão, zero corrente. Então o gráfico é sempre linear. Qualquer valor da coordenada y dividido pela coordenada x respectiva, então tensão com corrente, você vai ter a mesma resistência, ok? Então qualquer par você pode usar para achar a resistência. Resistor variável. Então o reostato, por exemplo, é o popularmente chamado de potenciômetro. O potenciômetro é aquele, para você ter uma ideia, no celular hoje você tem um cursor para aumentar o volume, você aperta e o volume aumenta, né, no cursor, ou você mexe aí, é um cursorzinho que você mexe. Antigamente aquilo ali era físico, né, você mexia ali o cursor, né, até hoje essas mesas digitais ainda usam um cursor que é com potenciômetro, mas é aquele botão de volume, né, que tinha antigamente nas televisões antigas, os rádios, que ainda alguns rádios digitais ainda tem o potenciômetro. Então o potenciômetro é assim, quando você aumenta a resistência, você aumenta o que nós chamamos de carga, ou seja, ele retém mais carga elétrica nele, e aí você aumenta o volume, o que for lá que você estiver medindo. Então reostatos são resistências variáveis. Na prática são plaquinhas de condutores que você altera a área, altera a área e o comprimento do condutor, alterando a resistência elétrica. Na verdade, são importantes, são entendidos melhor, né, entendidos com a segunda lei de Ohm, que a gente já vai ver. Então, olha só,
A primeira lei de Ohm diz o seguinte, a tensão, né, é proporcional à corrente. E eu posso usar um simulador, e eu estou indicando aqui para vocês, sugerindo que vocês entrem nesse link aqui e manipulem esse simulador, né? Se quiser, peça ajuda do seu professor para você verificar que alterando a tensão e alterando, você altera a corrente, né, no resistor, e você pode também alterar a resistência e verificar aqui a alteração da corrente e da tensão, ok? Brinca bastante lá que é bom para entender esse conteúdo. Vamos fazer uma atividade agora. Um resistor apresenta o gráfico a seguir, que representa seu comportamento em relação à tensão elétrica a ele aplicado. Determine sua resistência elétrica. Então você tem um gráfico aqui que apresenta dois pontos de coordenadas aqui bem explícitos, né? A pergunta é, qual é a resistência elétrica desse condutor que apresentou esse gráfico de comportamento da tensão pela corrente? Veja que ele está no regime ôhmico. O gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, está no regime ôhmico, então a resistência elétrica é constante, tá? Tempo para vocês fazerem, o professor já volta para explicar. Então, olha só, gente. Se você observar aqui, ó, você pode escolher aqui essa coordenada. Se você olhar aqui, tem 4 divisões, ó. 1, 2, 3, 4, né? Tá na 4ª divisão. Aqui é a 5ª, que é 0,5. Então é 0,1 para cada divisão. Então aqui é 0,4, né? 0,4, 1 volt. Só que aqui é 0,4 miliampere. Cuidado com a escala do gráfico. Foi miliampere aqui. Agora, se você for para outro valor, aqui é 2 miliamperes e 5 volts. Eu acho mais fácil usar essa coordenada aqui do que essa, para não trabalhar com vírgula, né? Fica mais fácil. Então vou usar essa coordenada aqui. Como eu já mostrei, qualquer coordenada, qualquer tensão dividido pela corrente, respectiva, você vai ter a resistência elétrica, porque ela é constante ao longo de todo o gráfico. Então, para resolver, basta então eu pegar uma coordenada, uma das coordenadas é óbvia, né? 0, 0, que é a coordenada aqui. A próxima coordenada eu posso usar para calcular a resistência. Então, fazendo isso, 2 miliamperes, eu peguei essa coordenada aqui que é mais fácil, e 5 volts. 1 miliampere é 1 milésimo de ampere, 0,001 ampere. Então, 2 milésimos de ampere, 0,002, né? Terceira casa decimal, 2. Agora eu coloco esse valor aqui na corrente, coloco o valor de 5 volts na tensão e isolo a resistência. Resistência é igual a tensão sobre corrente. A tensão é 5, passa a corrente que é 0,02, dividindo 5,
eu vou ter 2.500 ohms, ou 2,5 quilo-ohms. Quilo é 1000, né? É só levar a vírgula até a casa da milhar, que é o 2. 2,5 quilo-ohms. Tá certo? Tranquilo, né, gente? Então é importante. A primeira lei de Ohm apresenta a validade para uma faixa de temperatura do material. Quando você aquece muito o material, a primeira lei de Ohm começa a falhar, tá? Então ela é boa para uma certa faixa de temperatura do material. Normalmente vem indicado pelo fabricante qual é a faixa de temperatura que aquele resistor vai funcionar bem. É em torno de 25 graus até 50 graus, até 60 graus, vai funcionar bem. Acima disso começa a ter problema, tá? Abaixo, sem problema nenhum, tá? A resistência elétrica tende a variar com a mudança da temperatura do material. Em geral, um aumento da temperatura do material tende a aumentar sua resistência elétrica, tá? Então, as moléculas ficam mais bagunçadas e isso atrapalha a condução elétrica, tá? Por isso que os supercondutores normalmente funcionam em temperatura muito baixa. Até teve um Nobel há pouco tempo, aí, acho que ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, não tenho certeza agora sobre a data, mas sei que recentemente um físico ganhou o prêmio Nobel, físico e químico, por terem produzido um supercondutor que consegue trabalhar com temperaturas mais altas, temperaturas na ordem de 20 graus Celsius, né? Temperaturas ambiente, tá? E isso é muito importante para a produção de vários materiais, inclusive computadores, né? Bom, vamos fazer uma atividade para a gente trabalhar mais um pouco esse conteúdo. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Dessas informações é possível concluir, assumindo que o filamento da lâmpada é um condutor ôhmico, a resistência elétrica da lâmpada. Qual é o valor da resistência elétrica da lâmpada? Tempo para você fazer, já volto para explicar. Então olha só, gente, para você resolver o problema, primeiro você lê aqui as informações, 6 volts e 20 miliamperes. Você tem tudo o que precisa. Se o condutor é ôhmico, eu só preciso de um par de coordenadas volts e ampere. E eu tenho os dois aqui, ó. Então basta fazer URI, R é igual a U sobre I, U é 6 volts, I é 20 miliamperes, milha é 10 elevado a menos 3, 6 dividido por 20 vai dar 0,3, 0,3 vezes 10 elevado a menos 3 vai dar 300 ohms, né? Ou seja, eu tenho aí que a resistência dessa lâmpada é 300 ohms. Tá certinho, gente? Então, é isso. Nós vimos que a resistência elétrica é a posição da passagem de corrente elétrica, né? Então, é uma dificuldade para condução elétrica. Então, a
a corrente elétrica fica menor, para resistências elétricas altas, por uma mesma tensão. Então, para eu estabelecer a mesma corrente elétrica num condutor com alta resistência elétrica, eu tenho que usar mais tensão elétrica, né? Entendemos que um resistor elétrico transforma energia elétrica em energia térmica, como no caso de chuveiros e lâmpadas incandescentes. E aprendemos a primeira lei de Ohm, que é o URI, né? Beleza, gente? Obrigado pela audiência. Se cuidem da saúde e até a próxima. Tchau, tchau, gente.